Já imaginou perder tudo em uma única noite? Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando daquele tipo de perda que te faz acordar e nem reconhecer o próprio rosto no espelho. Por que essa história aqui? Ela começa exatamente assim, com um homem que tinha o mundo nas mãos e jogou tudo fora por uma escolha que durou apenas algumas horas. E quando ele finalmente percebeu o estrago, já era tarde demais. A esposa tinha sumido. O filho recém-nascido, desaparecido. E o pior? Ele mesmo tinha construído essa tragédia, tijolo por tijolo. Bora entender como um bilionário destruiu a própria vida e depois teve que rastejar pelo mundo inteiro só para tentar reconquistar o que sempre foi dele por direito. A chuva batia forte nas janelas do Plaza Hotel, transformando Manhattan inteira numa borrão de luzes douradas e prateadas. Lá dentro, na cobertura mais cara da cidade, Ethan Cole levantou uma taça de champanhe, observando as bolhas subirem lentamente. Do outro lado da mesa, Sabrina Voice, a executiva de relações públicas que todos sabiam ser muito mais que apenas uma colega de negócios, sorriu de um jeito que prometia problemas. O clima ali era pesado, sabe? Aquele tipo de tensão que você sente quando algo muito errado está prestes a acontecer. Ethan tinha se convencido de que aquela noite era apenas uma celebração inocente. Afinal, ele tinha acabado de fechar um negócio bilionário. Merecia relaxar um pouco, não é? Longe da pressão, longe do choro do bebê que não parava de ecoar na cabeça dele. A liberdade, Sabrina sussurrou, tocando a taça dela na dele. Os olhos dela brilhavam como âmbar derretido. Naquele momento, Ethan não fazia ideia de que liberdade sempre cobra um preço. E o dele estava prestes a ser cobrado com juros altíssimos. O celular dele vibrou na bancada de mármore. Uma mensagem da Clara, sua esposa. O bebê está com febre. Por favor, volta para casa. Ele virou o celular de cabeça para baixo. Sabrina deslizou a mão sobre a dele. A música tocava baixinho no quarto ao lado. Lá fora, trovões rasgavam o céu. Horas depois, o silêncio tomou conta da suíte. Sabrina dormia profundamente sob lençóis de seda, enquanto Ethan ficou parado na janela, observando os relâmpagos dançarem sobre a cidade. Por um segundo fugaz, pensou na voz suave da Clara, nos olhos cansados dela, na maneira como ela costumava sussurrar: "Eu acredito em você" antes de cada reunião importante. Mas a crença tinha sido substituída pela ambição há muito tempo. Ele se convenceu de que compensaria tudo no dia seguinte. Quando o amanhecer chegou, ele deixou o hotel com a cabeça latejando, a gravata frouxa no pescoço. As ruas da Quinta Avenida brilhavam com a chuva da manhã. Parou num café, pediu um expresso preto e encarou seu reflexo na porta de vidro, terno caríssimo, olhos vazios, um estranho olhando de volta. Quando finalmente chegou no apartamento, o ar estava errado. Silencioso demais. Nenhuma canção de ninar vindo do berço, nenhum cheiro de loção infantil ou café fresco. O estômago dele se revirou. "Clara!" ele gritou, a voz ecoando nas paredes. Silêncio. Então ele viu o berço. Vazio. O cobertor do bebê dobrado cuidadosamente na cadeira de balanço. O coração dele disparou quando percebeu o envelope no balcão, a letra dela dolorosamente familiar. Ele rasgou o papel. Dentro, uma única página e a chave de casa. As palavras eram curtas, trêmulas, mas cristalinas. "Ontem à noite, enquanto você estava com ela, a febre do nosso filho chegou a 39,4 graus. Eu esperei por você. E finalmente entendi que estava esperando por um homem que não existe mais." A chave escorregou da mão dele, batendo no mármore com um som oco e afiado. A chuva escorria pela janela como lágrimas. O celular dele vibrou de novo. Sabrina mandando mensagem. Ontem à noite foi inesquecível. Ethan caiu de joelhos ali mesmo, percebendo a verdade tarde demais. Sua esposa e seu filho recém-nascido tinham desaparecido. E junto com eles, tudo que um dia o fez humano. As portas do elevador se abriram pro silêncio. Ethan entrou no apartamento em Manhattan, um espaço que antes estava cheio de calor, risadas e o som suave de uma canção de ninar. Agora parecia um mausoléu. O cheiro de talco infantil ainda pairava levemente no ar, misturando-se cruelmente com o frio estéril do piso de mármore. Seus sapatos caros ecoavam a cada passo, reverberando pelo vazio que o cercava. "Clara!" Sua voz tremeu. Nenhuma resposta, apenas o zumbido baixo da geladeira e o trovão distante. Ele chamou de novo, mais alto dessa vez, mas a única resposta foi o eco oco de sua própria voz. Na mesa de jantar, havia uma mamadeira pela metade com leite frio e intocado. Ao lado, uma foto emoldurada dos três tirada há apenas 2 semanas no Central Park. O sorriso da Clara era suave, cansado, mas radiante.
A mão de Ita repousava orgulhosamente no ombro dela. Ele se lembrava daquele dia vividamente. Ela tinha brincado sobre como ele nunca trocava fraldas. E ele riu, prometendo que começaria amanhã. Não haveria amanhã. Não mais. O pânico tomou conta dele. Pegou o telefone, discando o número dela de novo e de novo. Direto para a caixa postal. Ligou para o hospital. Nenhuma admissão recente. Ligou para a melhor amiga dela. Sem resposta. Cada segundo parecia mais pesado, como se as paredes estivessem se fechando. Ele tropeçou até o quarto do bebê, um lugar que Clara tinha pintado sozinha em tons suaves de azul e creme. A cadeira de balanço rangia levemente, balançando com a corrente de ar da janela aberta. Na cômoda, a aliança de casamento dela brilhava ao lado de um bilhete dobrado. A letra era dela. Calma, deliberada, final. Não nos procure. Você já escolheu quem você é. A respiração dele travou. Pela primeira vez em anos, Ethan Cole, o homem que conquistou o horizonte de Nova York, se sentiu impotente. Ele afundou no chão do quarto, agarrando o bilhete. A cidade que antes se curvava a ele agora pairava como um gigante indiferente além do vidro. Uma batida o assustou. Ele abriu a porta e encontrou seu assistente, Brian, segurando um tablet. Senhor, temos um problema, disse ele cautelosamente. A imprensa acabou de publicar uma matéria sobre ontem à noite. Fotos. Você e Sabrina no Plaza. Ethan congelou. O quê? Brian virou a tela em direção a ele. As manchetes gritavam. Magnata do setor imobiliário comemora com mulher misteriosa enquanto esposa cuida de recém-nascido. Abaixo, uma foto de Ethan e Sabrina rindo, taças de champanhe erguidas, a cidade brilhando atrás deles. O estômago dele se revirou. Em minutos, o telefone dele explodiu. Ligações de investidores, membros do conselho, jornalistas. Seu império tremia. Anos de reputação desfeitos da noite pro dia. Sabrina tinha prometido discrição, mas ela também tinha filmado tudo. Ele já conseguia ouvir a voz dela da noite anterior. Doce, ensaiada, perigosa. Relaxa, Ethan. Ninguém precisa saber. Agora todo mundo sabia. Ele cambaleou em direção ao bar e se serviu de uísque. As mãos tremiam tanto que o líquido respingou no balcão. No chão perto da porta estava uma pequena meia azul, do filho dele. Ele a pegou, pressionando contra o rosto. O cheiro de talco o atingiu como uma lâmina. Por um momento, imaginou Clara ali, sussurrando suavemente. Ele precisa de você. Mas tudo o que ele ouvia era o eco de suas próprias escolhas. Uma tempestade se formou sobre a cidade, raios cortando o horizonte como julgamento. Seu reflexo na janela de vidro parecia estranho. Olhos vermelhos, gravata desfeita, rosto oco. Ethan Cole tinha construído arranha-céus, comprado senadores e dobrado mercados à sua vontade. Mas agora ele não conseguia nem encontrar sua esposa. E em algum lugar lá no fundo, ele sabia que isso era apenas o começo de sua punição. A luz da manhã entrava pelas janelas altas do apartamento de luxo de Sabrina Voice na Quinta Avenida. O lugar cheirava a velas de baunilha e vitória. Ela estava sentada de pernas cruzadas num sofá creme, rolando o celular enquanto manchetes sobre o escândalo de Ethan explodiam online. Seus lábios se curvaram num sorriso. Pobre Clara. Ela sussurrou zombeteiramente, mexendo seu café com leite de aveia. Ela nunca entendeu que tipo de homem ela tinha casado. Ethan estava perto da janela do chão ao teto, mandíbula cerrada, olhando para a cidade que antes adorava. Cada veículo de notícias estava rodando a mesma história, a noite secreta do bilionário Ethan Cole no Plaza. Fotos dele com Sabrina no bar, rindo, tocando a mão dela. Seu conselho estava ligando sem parar, seus investidores exigindo explicações. Isso é sua ideia de discrição, ele disparou. Sua voz ecoou nos pisos de mármore. Sabrina nem piscou. Relaxa, Ethan. A mídia esquece mais rápido do que perdoa. Algumas doações, algumas entrevistas sobre saúde mental e pressão. Você vai ser o gênio incompreendido até semana que vem. Ele a encarou, sentindo uma onda de repulsa. Você não entende. Clara foi embora com meu filho. Você entende isso? Sabrina finalmente olhou para cima, fingindo simpatia. Você me disse que ela era frágil. Talvez ela finalmente tenha quebrado. A mão dele bateu na parede. Você acha isso engraçado? Ela sorriu. Eu acho irônico. Você queria liberdade, não é? Bem, agora você tem. O telefone dela vibrou e ela o inclinou em direção a ele. Era uma mensagem de uma fonte anônima. A oferta permanece. R$500.000 pela gravação.
Abaixo do texto havia uma miniatura borrada. Ethan, sem camisa, beijando o ombro dela no plaza. Ele congelou. Você me gravou. Seguro, querido, disse ela suavemente, colocando o telefone de lado. Você não é o primeiro homem a prometer para sempre e entregar traição. Aprendi a me proteger. Ele deu um passo em direção a ela, raiva brilhando nos olhos. Delete isso. Ou o quê? Ela sussurrou, levantando-se para ficar da mesma altura. Você vai me bater? Me ameaçar? Você pode ter assustado sua esposa com aquele tom de bilionário, mas eu não sou ela. Eu sou a única que sabe como você é quando está fraco. A respiração de Ethan ficou pesada. Ele se virou, andando pela sala, passando as duas mãos pelo cabelo. Cada segundo perto dela parecia venenoso. O telefone dele tocou. Era o diretor financeiro. Ele atendeu rapidamente, voz tensa. Ethan, o homem disse nervosamente. Temos uma situação. Alguém acabou de vender documentos confidenciais para Capital Holt. Eles estão preparando uma aquisição hostil. Estamos sangrando ações a cada minuto. Holt, Ethan murmurou. Raymond Holt. Sim. E tem mais. Os documentos vieram do seu servidor privado. Foi acessado sob as credenciais de Sabrina Voice. O olhar de Ethan se voltou para ela. Sabrina estava sorrindo, calma, quase orgulhosa. Você me vendeu, ele disse incrédulo. Ela deu de ombros. Negócios, baby. Holt me ofereceu proteção e opções. Você me ofereceu mentiras. Ele a encarou enquanto a realização batia. Clara não tinha sido a única planejando uma fuga. Ele tinha vivido numa teia tecida por cada mentira que já contou. Ele pegou o casaco, indo em direção à porta. Isso não acabou. A voz de Sabrina o seguiu como seda e veneno. Ah, acabou. Ethan, você só ainda não aceitou. As portas do elevador se fecharam atrás dele, prendendo seu reflexo em paredes espelhadas. Gravata torta, rosto pálido, olhos ardendo de medo. Pela primeira vez na vida, Ethan Cole não era o predador. Ele era a presa. E enquanto o elevador descia, ele sabia uma coisa com certeza gelada. Sabrina Voice tinha acabado de destruí-lo exatamente do jeito que ele tinha destruído Clara. A chuva virou granizo enquanto o Mercedes preto de Ethan Cole rugia pela noite, seus faróis cortando estradas vazias que levavam ao norte. Os limpadores de para-brisa batiam como um batimento cardíaco frenético. Por 3 dias, ele não tinha dormido. Cada quilômetro que dirigia parecia uma confissão. Em algum lugar além do horizonte gelado estava Clara e a criança que ele nunca tinha realmente conhecido. Ele agarrou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Seu telefone, montado no painel, exibia o último rastro do uso do cartão de crédito dela, uma livraria em Portland, Maine. Ela sempre amou livrarias. As pequenas, silenciosas, onde as pessoas ainda falavam baixinho, como se a fé não estivesse extinta. Ele se lembrava de uma vez ter zombado dela por comprar livros de papel em vez de ler no iPad. Algumas coisas valem a pena sentir nas mãos, ela tinha dito. Ele não tinha entendido na época. Entendia agora. As luzes da cidade de Portland apareceram à distância, silenciadas, envolvidas em névoa, indiferentes. Ele estacionou do lado de fora de uma livraria de tijolos chamada Harbor Pages e entrou no ar frio com cheiro de sal. Dentro, uma mulher com cabelo prateado olhou para cima do balcão. Posso ajudar? Ele mostrou uma foto de Clara no telefone. Ela esteve aqui há 3 dias. Ela disse para onde estava indo. A mulher hesitou, olhos suavizando. Ela estava com um bebê. Comprou alguns livros, Boa Noite Lua e uma cópia de Mulheres que Correm com os Lobos. Pagou em dinheiro. Perguntou sobre aluguéis perto da costa. O peito de Ethan apertou. Ela deixou um número. Não deixou. Mas ela parecia determinada. Como alguém que não estava voltando. Ele saiu da loja. A neve estava caindo mais forte agora, cobrindo a rua em silêncio. O investigador particular que ele tinha contratado ligou alguns minutos depois. Cole, você não vai gostar disso, o homem disse. O carro da sua esposa foi encontrado abandonado nos arredores de Rockport. Nenhum sinal dela ou do bebê. Só isso. Estática crepitou antes de Ethan ouvir, um bebê chorando. Fraco, mas real. De onde isso veio? Filmagem da câmera do painel de um caminhão de entrega local. Carimbo de data e hora da mesma noite que ela desapareceu. Ela estava conversando com o homem antes de entrar em outro veículo. As placas são irrastreáveis. Um homem. O pulso de Ethan disparou. Quem? Ainda não sabemos,
Mas quem quer que seja, ele é esperto. Cada pegada digital dela desapareceu uma hora depois que ela o encontrou. Contas bancárias esvaziadas, telefone limpo, GPS desativado. Ela não só foi embora, Cole. Ela se apagou. A ligação terminou, deixando Ethan sozinho com o som do vento uivando do Atlântico. Ele olhou para fora, para as ondas negras batendo contra as rochas, percebendo que Clara não tinha fugido de medo. Ela tinha planejado isso. Alguém a tinha ajudado. De volta em Manhattan, o mundo estava se deliciando com sua queda. Sabrina tinha vazado outro clipe de vídeo dele sussurrando no ouvido dela no Plaza. A esposa está dormindo, baby. Ele tinha dito naquela gravação. Uma frase agora estampada em todas as manchetes de tabloides. Seu conselho votou para removê-lo permanentemente. Suas contas foram congeladas. Repórteres acampavam do lado de fora do apartamento dele, gritando perguntas sobre falência, traição e esposas desaparecidas. Ele ignorou todos, encarando a única pista que tinha, uma meia de bebê encontrada no SUV dela. Ele a guardava no bolso agora, como uma confissão da qual não conseguia escapar. À meia-noite, um novo e-mail apareceu na caixa de entrada dele. Sem remetente, sem linha de assunto. Apenas uma frase. Você me ensinou que o poder pode destruir tudo. Agora você vai aprender como é perder isso. Anexada estava uma foto. Clara em pé num penhasco perto do mar, vento chicoteando o cabelo, o bebê embrulhado nos braços. Ela parecia forte, livre, intocável. A garganta de Ethan apertou. Pela primeira vez na vida, o homem que tinha conquistado Manhattan percebeu que talvez nunca a reconquistasse. Muito antes de Ethan Cole se tornar um nome implacável piscando nas revistas de negócios, ele era apenas um homem quebrado deitado numa cama de hospital, encarando azulejos do teto que não conseguia contar. 7 anos antes, um acidente de carro o deixou com 2 costelas fraturadas e uma clavícula quebrada. Na noite em que aconteceu, ele estava dirigindo rápido demais pela chuva de Manhattan, furioso depois de perder um negócio. O destino, cruel e calculado, o trouxe para o hospital Mount Sinai. E para ela, Clara Morgan. Ela não era como as mulheres com quem Ethan estava acostumado. Nada de salto alto de grife, nada de risadas de champanhe. O cabelo dela estava preso num coque bagunçado, mechas caindo sobre a testa enquanto ela checava o soro dele. Ela cheirava levemente a lavanda e antisséptico. Você tem sorte, ela disse, sua voz calma mas firme. O carro está destruído, mas seu coração ainda está batendo. Tenta manter assim. Ele tinha sorrido através da dor. Você sempre fala assim com seus pacientes. Só com os arrogantes, ela respondeu, rabiscando notas na ficha dele. Pela primeira vez em anos, alguém olhou para ele e não viu dinheiro ou poder. Ela viu um homem sangrando, assustado e teimoso. Durante sua recuperação de 3 semanas, ela se tornou a âncora dele. Eles conversavam à noite quando a cidade lá fora ficava silenciosa. Ela contou sobre a infância no Vermont, como tinha perdido a mãe para a doença, como trabalhava em turnos duplos para pagar a faculdade de enfermagem. Ele não contou nada sobre negócios. Só sobre seus sonhos de um dia construir algo que importasse. No último dia dele no hospital, ele tentou dar a ela um envelope com dinheiro. Um obrigado pela gentileza. Ela empurrou de volta. Você não pode comprar gratidão, Sr. Cole. Algumas coisas você simplesmente sente. Ele a viu se afastar, aquela confiança silenciosa queimando na memória dele. Meses depois, ele apareceu no hospital dela com flores e um pedido simples. Um café. Ela hesitou, mas disse sim. Aquele café virou jantares, risadas e longas caminhadas pelo Central Park. Na primavera seguinte, ela era a Sra. Clara Cole. Nos primeiros anos, o amor deles era algo sagrado. Eles viviam num apartamento modesto no Upper West Side, comendo comida chinesa no chão, rindo de nada. Ela costumava desenhar pequenos corações nos guardanapos dele antes dele sair pro trabalho. Não esquece por que você começou, ela sussurrava. Mas quanto mais alto Ethan subia, menos ele olhava para baixo para ver quem estava segurando a escada. Agora, sentado no escuro de um motel à beira da estrada no Maine, ele repetia essas memórias como um carretel de confissões. Ele quase conseguia ouvir a voz dela. Você não pode comprar gratidão. A mesma mulher que uma vez o curou agora era a que o destruía com precisão cirúrgica. O telefone dele vibrou de novo. Outro golpe. Seu advogado mandou mensagem. Sua esposa retirou seu nome do fundo fiduciário conjunto. A transferência foi para uma fundação C. Morgan. Ele encarou a mensagem, a realização afundando como gelo. Esse era o nome de solteira dela. Ela não tinha fugido. Ela tinha reconstruído a identidade.
Ela tinha aprendido com o homem que ensinou tudo sobre controle. E virou aquelas lições contra ele. Ele serviu outra dose, mas o uísque queimava como verdade. A mulher que ele uma vez salvou tinha se tornado a que estava salvando a si mesma. Uma batida ecoou pelas paredes finas do motel. Ethan congelou. Abriu a porta para encontrar um pacote no chão, sem endereço de retorno. Dentro estava uma única fotografia. Clara sorrindo, segurando o bebê na frente de uma pequena clínica perto do oceano. No verso, na letra dela, dizia: "Você disse uma vez que queria construir algo que importasse. Eu construí." A foto escorregou da mão dele enquanto o peito apertava com uma dor mais profunda que culpa. Na manhã seguinte de receber a fotografia de Clara, Ethan Collie acordou com o som da própria respiração. Rasa, inquieta, humana. O quarto do motel estava escuro, cheirando a carpete úmido e uísque velho. Ele não tinha dormido. A culpa tinha substituído a exaustão como companheira dele. No criado mudo estava a foto de Clara e da criança, ambos sorrindo sob céus cinzentos, emoldurados por uma placa pintada à mão, Clínica Harbor. Ele a pegou de novo, estudando cada linha do rosto dela. Havia algo novo nos olhos dela. Força. Um tipo silencioso e inabalável de poder que ele nunca tinha visto antes. Isso o aterrorizava. O telefone dele vibrou. O nome de Sabrina piscou na tela. Ele ignorou. Vibrou de novo. Depois de novo, até ele finalmente atender. "O que você quer?" ele rosnou. "Relaxa", Sabrina ronronou. "Só checando. Você sumiu do mapa. Ruim pros negócios." "Não tem mais negócios", ele disparou. "Ah, sempre tem negócios", ela disse. "Especialmente quando tem uma criança envolvida." Ethan congelou. "O que você disse?" O tom de Sabrina mudou, suave e deliberado. "Você acha que é o único com segredos, Ethan? Você acha que sua esposa é a única mulher que pode desaparecer?" Ele agarrou o telefone com mais força. "Se você tá insinuando o que eu acho que tá." "Não tô insinuando", ela interrompeu. "Tô te dizendo. Eu tô grávida." O silêncio engoliu a linha. Parecia que uma bala tinha estourado atrás das costelas dele. "Isso é impossível", ele disse baixinho. "Você tá mentindo." "Talvez", ela disse, o sorriso audível no telefone. "Mas imagina o que os tabloides fariam com essa história. Bilionário desgraçado engravida amante enquanto esposa desaparece com recém-nascido. Se escreve sozinho, não é?" Os nós dos dedos de Ethan ficaram brancos ao redor do telefone. "O que você quer?" "Um acordo", ela disse suavemente. 5 milhões. Eu desapareço, fico quieta. E o mundo nunca precisa saber que você é um monstro 2 vezes. Ele riu amargamente. "Você realmente acha que eu tenho esse tipo de dinheiro sobrando? Holt tá me sangrando seco." "Ah, eu sei", ela disse. "É por isso que também tomei a liberdade de enviar nosso videozinho pra ele. Digamos que ele paga melhor que você." A linha morreu. Ethan encarou o espelho rachado acima da pia. Seu reflexo parecia irreconhecível. Olhos ocos, barba de dias, um terno que uma vez custou milhares agora pendendo frouxo no corpo dele. Ele viu o homem que Clara costumava amar enterrado sob arrogância e ganância. E odiou o que encarava de volta. Uma notificação piscou no telefone dele, notícia de última hora. Raymond Holt expande participações. Adquire subsidiária da Collie Hewitt. Era oficial. O império que ele construiu do nada agora pertencia ao homem que uma vez implorou a ele por emprego. O homem que, segundo rumores, tinha namorado Clara antes dela conhecer Ethan. O mundo, parecia, tinha um senso cruel de ironia. Mais tarde naquela noite, uma batida veio na porta. Ele abriu, esperando repórteres. Em vez disso, era um entregador segurando um envelope marrom. Sem nome, sem endereço de retorno. Dentro, uma única folha de papel dizia: "Você construiu seu reino sobre traição. Agora assiste ele desmoronar, uma mentira de cada vez." Anexado estava um pendrive. Ele o conectou no laptop. Dezenas de arquivos apareceram. Comunicações do conselho, transferências financeiras, evidências de insider trading. A voz de Sabrina tocava levemente sobre a primeira gravação. "Ele não liga para quem ele arruína. Raymond. Só garante que ele nunca respire o mesmo ar que ela de novo." O estômago de Ethan revirou. Seus pecados tinham dado a volta completa. Cada mentira que ele contou agora tinha uma voz. Cada segredo, uma testemunha. Enquanto ele sentava lá, rosto iluminado pelo brilho da tela, percebeu a verdade mais cruel de todas. Ele não foi apenas traído. Ele tinha treinado seus traidores.
O inimigo no espelho tinha se multiplicado. A neve caía em flocos grossos e silenciosos fora da janela do quarto do motel de Ita. O mundo além estava branco e impiedoso, como uma página em branco, desafiando ele a começar de novo. Ele não tinha comido em 2 dias. Cada ligação pro advogado terminava em outra perda. Contas congeladas, bens apreendidos, uma investigação federal pendente por insider trading. O império que uma vez levou o nome dele agora pertencia a Raymond Holt. Mas a dor que cortava mais fundo não era financeira. Era o silêncio. Nenhuma palavra de Clara. Nenhum som do choro da criança. Apenas uma tela de telefone vazia zombando dele com nada. Ele estava sentado na beira da cama, cabeça nas mãos, quando uma notificação de e-mail piscou na tela do laptop. O campo do remetente estava em branco. O assunto dizia: para de procurar por ela. O pulso de Ethan acelerou. Ele clicou para abrir. Ela está segura. Ela não precisa das suas desculpas ou do seu dinheiro. Continua procurando e eu entrego cada segredo que você já escondeu. Você ensinou ela a sobreviver. Ela aprendeu melhor do que você imagina. Abaixo do texto estava um anexo único, uma foto. Clara estava em pé num penhasco com vista pro oceano, embrulhada num casaco escuro, o bebê nos braços. Atrás dela, um homem estava ligeiramente fora de foco, ombros largos, postura familiar. Ethan deu zoom até o coração parar. Era Michael Reed, o irmão mais velho da Clara. As memórias bateram como cacos de vidro. Michael tinha estado lá na noite que Ethan pediu ela em casamento, apertando a mão dele relutantemente. Ele tinha estado no casamento, sussurrando para Clara durante os votos. Não deixa ele te transformar em troféu. Ethan tinha ignorado na época, chamando ele de superprotetor. Agora, aquele mesmo homem estava segurando a vida da esposa dele nas mãos. O telefone tocou, vibrando violentamente contra o criado mudo. O número bloqueado. Ethan hesitou, depois atendeu. Michael, Ethan exigiu. Onde ela está? Uma voz profunda disse. Você não tem o direito. Eu tenho todo o direito, Ethan respondeu. Você perdeu o seu quando escolheu um quarto de hotel em vez da família. Você não entende, Ethan devolveu. Eu cometi um erro. Não, Michael interrompeu friamente. Você fez um padrão. A garganta de Ethan apertou. Por favor, eu só quero ver meu filho. Houve silêncio na linha. Então a voz de Michael suavizou, quase com pena. Seu filho não precisa ver como um homem fica quando está se destruindo. Clara construiu algo aqui. Ela tá ajudando pessoas de novo. Ela tá feliz. Ethan pressionou a mão contra a testa. Se ela tá feliz, então por que as ameaças? Por que os jogos? Porque você nunca desiste, Ethan. Você nunca desistiu. Então eu tô te dando motivo para desistir. O que você quer dizer? Você lembra daquela fundação de caridade que você usou para mover contas offshore? Aqui está no nome do Holt. Ethan congelou. Isso tá lacrado. Não mais, Michael disse. Eu tenho cópias de tudo. Você segue ela de novo. Eu vou vazar isso para cada veículo do país. Holt, Sabrina, a SEC. Todo mundo vai ver que tipo de homem você realmente é. Ethan sentiu o estômago revirar. Você tá me chantageando. Não, Michael disse. Eu tô protegendo ela. Alguém devia ter feito isso há muito tempo. A linha morreu. Por um longo momento, Ethan só ficou ali sentado encarando a escuridão. O único som era o vento chacoalhando as janelas finas. Ele finalmente entendeu. Clara não tinha desaparecido por medo. Ela tinha escapado sob proteção. Ela tinha aliados, pessoas que aprenderam a lutar contra o monstro que ele se tornou. Do lado de fora, um SUV preto estava parado do outro lado da rua. Uma silhueta sentada dentro, observando. Ethan se moveu para a janela, mas antes que pudesse piscar, os faróis do veículo acenderam e ele saiu dirigindo na neve. Ele percebeu então que Michael não estava blefando. Clara estava em algum lugar perto, e cada passo que Ethan desse em direção a ela o traria cara a cara, não com o perdão dela, mas com a própria destruição. Manhattan parecia mais cruel sob a luz do inverno. Afiada, metálica, sem alma. Ethan Cole entrou no antigo escritório dele na Park Avenue como um fantasma, voltando à cena da própria execução. Câmeras piscaram do lado de fora das portas giratórias. Repórteres gritaram perguntas sobre falência, traição e esposas desaparecidas. Ele ignorou todos. Dentro, o saguão de mármore que uma vez levava as iniciais dele agora exibia uma placa reluzente prateada, Holt Capital Hewitt. Raymond Holt tinha oficialmente vencido. A recepcionista,
Uma jovem que antes pulava para cima quando Ethan entrava, agora evitava os olhos dele. Senhor Holt não está disponível. Ela murmurou. Ethan sorriu amargamente. Ele vai estar. Ele empurrou as portas de vidro da sala de reuniões executiva. Holt estava na cabeceira da mesa, cabelo sal e pimenta impecável, expressão calma. Ao lado dele, Sabrina Voice, envolta em seda carmesim, cruzando as pernas como se possuísse o mundo. Ethan, Holt disse, tom suave. Que surpresa! A que devemos o prazer? Você me vendeu, Ethan sibilou. Você usou ela para me destruir. O sorriso de Sabrina se ampliou. Correção. Você se destruiu. Eu só dei ao mundo uma fila VIP. Holt riu baixinho. Não seja dramático. São negócios. Você fez inimigos, Ethan. Eu só dei a eles um convite. Ethan bateu uma pasta na mesa. Você acha que isso acabou? Eu sei sobre as contas offshore, os abrigos fiscais, os acordos nos bastidores. Ah, Holt interrompeu, levantando uma sobrancelha. Aquelas contas não existem mais. O irmão da sua esposa cuidou disso. Ethan congelou. Michael. Holt se inclinou para frente. Ele é mais esperto do que você deu crédito. Um homem muito capaz. Clara foi inteligente em confiar nele. A sala inclinou. Por um momento, Ethan não conseguia respirar. Eles todos sabiam. Clara, Michael, Holt, Sabrina. Eles tinham construído uma fortaleza de vingança ao redor dele, tijolo por tijolo. Sabrina se levantou e passou, o perfume sufocante. Você devia ter visto ela, Ethan, ela disse suavemente. Ela não chorou, não gritou. Ela só sorriu. Me disse que esperava que eu gostasse de limpar a bagunça que você deixou para trás. Ethan a encarou, olhos ardendo. O que você quer? Honestamente, ela sussurrou. Eu já tenho. Naquele momento, Holt jogou um arquivo pela mesa. Você tá acabado, Cole. Tem um mandado ativo por má conduta financeira. Eu já falei com a SEC. Quando eles vierem atrás de você, sugiro que coopere. Pelo bem da criança. A criança. A palavra o atingiu como um martelo. Ethan pegou a pasta e saiu furioso. O horizonte que ele tinha conquistado estava desmoronando mais rápido do que ele conseguia compreender. Do lado de fora, o vento cortava o casaco dele enquanto caminhava pela Quinta Avenida, as luzes da cidade borrando em faixas de dourado e cinza. Ele pegou o telefone, desesperado por algo familiar, alguém em quem confiar. Só havia um contato que valia a pena ligar. Ele discou o número antigo da Clara. Pro choque dele, tocou uma vez, depois conectou. Uma respiração do outro lado. Sem palavras, apenas o som fraco de ondas do oceano. Clara, ele sussurrou. Por favor, só me diz que você tá segura. Silêncio. Então calmamente, uma voz que não era dela. Michael. Eu te avisei, ele disse. Agora é tarde demais. A linha morreu. Momentos depois, o telefone de Ethan vibrou com uma nova mensagem. Sem número, sem nome. Apenas um vídeo. Ele clicou play. Sabrina, sentada numa suíte de hotel, brindando champanhe para a câmera. Parabéns, Ethan, ela disse. Você acabou de perder tudo 2 vezes. O clipe terminou com um som que o gelou, um bebê chorando levemente ao fundo. O sangue dele congelou. As paredes de Manhattan, o império que ele uma vez governou, agora pareciam uma prisão se fechando. Cada caminho que ele tomava o levava mais fundo na armadilha que ele mesmo tinha construído. E dessa vez, não havia mais ninguém para culpar. O oceano em Rockport tinha a cor de estanho naquela manhã. Calmo mas frio. O tipo de quietude que carregava o próprio aviso. Clara Cole estava perto da janela de uma pequena casa de praia, embalando o bebê nos braços enquanto gaivotas rodopiavam sobre os penhascos. O vento chacoalhava os vidros, mas dentro da casa estava quente, cheio do cheiro fraco de sal, leite e o berço de cedro que Michael tinha construído à mão. Pela primeira vez em meses, ela conseguia respirar. Sem câmeras, sem segredos, sem Ethan. O menininho chamado Noah dormia tranquilamente contra o peito dela, as respirações suaves dele combinando com o ritmo das ondas. Clara traçou o cacho minúsculo do cabelo dele e sussurrou. Você tá seguro agora? A voz dela tremeu como se falar as palavras pudesse torná-las verdade. A vida escondida tinha se tornado um tipo estranho de paz. A cidade era pequena, o tipo onde todo mundo acenava mas nunca fazia perguntas. Para os moradores, ela era a senhorita Morgan, uma enfermeira quieta que tinha aberto uma clínica gratuita para as famílias de pescadores.
Ela passava as manhãs cuidando de crianças com bochechas rachadas de frio, e às noites assistindo Noah sonhar ao lado da lareira. Na mesa perto da janela estava uma cópia de Mulheres que Correm com os Lobos e um copo meio vazio de café, pequenos toques do mundo que ela tinha deixado para trás. Toda noite ela escrevia cartas que nunca enviaria. Cartas pro Ita. Cartas para a mulher que ela costumava ser. Você disse uma vez que a gente podia sobreviver qualquer coisa. Você mentiu. Mas talvez suas mentiras me deram a coragem de salvar nosso filho. Ela dobrava a carta cuidadosamente, adicionando a uma pilha crescente dentro de uma caixa de madeira. Então olhava para o horizonte, o mesmo horizonte que Ethan teria que cruzar se algum dia a encontrasse. Michael entrou silenciosamente, carregando uma cesta de mantimentos da cidade. A presença dele enchia a sala como água calma. Como tá o Noah? Ele perguntou. Dormindo, ela disse suavemente. Como se pertencesse ao mar. Michael sorriu levemente. Você devia descansar também. Clara balançou a cabeça. Descanso não ajuda quando você sonha com o passado. Ele hesitou, observando ela traçar a janela com o dedo. Você fez a coisa certa, Clara. Ele tinha tudo. Poder, dinheiro, influência. Mas ele nunca protegeu o que importava. Eu não quero vingança, ela murmurou. Eu só quero paz. Michael suspirou. Paz vem quando os culpados param de te perseguir. Mas Ethan Cole não sabe como parar. Como se convocada pelas palavras dele, uma sombra se moveu pelos penhascos lá fora. Um Mercedes preto elegante estava estacionado perto das rochas, motor desligado, a porta do motorista levemente aberta. O pulso de Clara acelerou. Michael, ela sussurrou, recuando da janela. Ele se moveu rapidamente, puxando ela para o quarto dos fundos. Fica aqui. Não abre a porta. Ela agarrou Noah perto, coração martelando. Pela rachadura na cortina, ela viu Michael sair a passos largos, o vento chicoteando o casaco dele. Ele se aproximou do carro, espiou dentro. Vazio. Apenas um telefone sentado no banco do passageiro, a tela rachada, ainda tocando um loop de áudio fraco. A voz de Sabrina. Você acabou de perder tudo 2 vezes. Michael praguejou baixinho e jogou o telefone no mar. Quando ele voltou, o rosto estava pálido. Eles estão observando de novo, ele disse. A gente tem que se mudar. Clara engoliu em seco. Como ele nos encontrou? Ele não encontrou, Michael respondeu. Alguém quer que ele pense que encontrou. Naquela noite, depois de Michael trancar as portas, Clara sentou perto do fogo, balançando Noah devagar. As chamas tremulavam sobre a carta que ela segurava, uma que ainda não tinha escrito. Se você algum dia encontrar isso, Ethan, espero que tenha aprendido que o amor custa quando é construído sobre mentiras. Lá fora, a maré subia mais alta, apagando pegadas na areia. O passado estava vindo atrás dela. Mas dessa vez, ela não era a que iria correr. A tempestade chegou do Atlântico como punição em si. Violenta, implacável, ensurdecedora. O céu sobre a costa do Maine era uma contusão de cinza e prata, ondas batendo contra os penhascos com a fúria de algo ancestral. Na pequena casa à beira-mar, Clara Cole segurou o filho perto enquanto trovões chacoalhavam as janelas. Cada rachadura de relâmpago iluminava as paredes onde sombras dançavam como fantasmas do passado dela. Michael estourou pela porta, encharcado até os ossos. A ponte está inundando, ele disse, colocando uma lanterna na mesa. A gente vai perder energia em breve. Já liguei para a cidade, mas as estradas já estão fechando. Clara tentou ficar calma, mas o bebê estava chorando. Um grito agudo e assustado que perfurava o vento uivante. Ela o balançou gentilmente, sussurrando. Tá tudo bem, Noah. Mamãe tá aqui. Mas mesmo enquanto dizia, ela não tinha certeza se acreditava. As luzes piscaram 1, 2 vezes, e apagaram. A escuridão engoliu a sala. O único som era a chuva martelando o telhado. Michael acendeu a lanterna, o brilho dourado tremendo na mão dele. A gente vai ter que aguentar, ele disse. O gerador tá quebrado. Clara assentiu, agarrando Noah mais apertado. Quão ruim tá? Ruim o suficiente que ninguém vem até de manhã. Ele olhou para ela, hesitando. Você devia descansar. Mas dormir era impossível. Cada rajada de vento soava como um aviso. Cada rangido da madeira lembrava que o perigo tinha um jeito de encontrá-la, mesmo nos lugares mais escondidos. Ela sentou perto da janela, encarando o oceano que tinha abrigado e aprisionado ela. Então, num flash de relâmpago, ela viu
Faróis cortando a chuva, um carro rastejando pela estrada inundada. Michael, ela sussurrou. Tem alguém lá fora. Ele se juntou a ela na janela, o rosto enrijecendo. Ninguém devia estar dirigindo nisso. A não ser que... A sentença morreu nos lábios dele. O carro virou na entrada deles, pneu sibilando no cascalho molhado. Clara reconheceu aquela forma. Elegante, preto, inflexível. O Mercedes. Michael pegou o casaco. Fica aqui, ele ordenou. Clara não se moveu. As mãos tremiam enquanto observava ele desaparecer na tempestade. Minutos pareceram horas. A chuva batia mais forte, vazando pelo telhado. Então veio gritaria. Abafada, distante, mas inconfundível. A voz de Michael. Ela deitou Noah gentilmente no berço, depois correu para a porta. O frio a atingiu como facas quando ela entrou na tempestade, o vento quase derrubando ela. Relâmpagos racharam o céu, e por um momento, ela os viu. Michael parado a centímetros de outro homem, punhos cerrados, chuva derramando nos rostos deles. Ethan. Ele não parecia nada com o homem que ela lembrava. O cabelo estava mais longo, as roupas encharcadas e rasgadas. A arrogância tinha ido embora, substituída por algo cru. Desespero. Clara. Ele gritou através do rugido do vento. Por favor. Michael bloqueou o caminho dele. Você não devia estar aqui. Eu precisava ver ela. Ethan gritou. Eu não vim para levá-la embora. Eu só precisava saber que ela estava viva. A voz de Clara rompeu o caos. Por que agora, Ethan? Ele se virou em direção a ela, olhos brilhando com uma dor que ela não reconhecia. Porque eu finalmente entendo o que eu destruí. Eu não quero perdão. Eu só quero te ajudar, se você deixar. Outro raio atingiu perto, sacudindo o chão. O vento gritou mais alto, e de repente o telhado da casa cedeu com um som de rachadura. Michael agarrou o berço de Noah quando destroços voaram. Clara gritou, alcançando o filho. Ethan se lançou para frente, protegendo os dois com o corpo enquanto parte do teto desabava atrás dele. Quando a tempestade finalmente começou a diminuir, os três estavam amontoados no canto, encharcados, tremendo, mas vivos. A mãozinha de Noah alcançou para cima e agarrou a camisa encharcada de Ethan, segurando firme. Pela primeira vez, Clara não o puxou para longe. A manhã rompeu pálida e frágil depois da tempestade. O mar estava mais calmo agora, embora galhos quebrados e destroços espalhassem a costa. Dentro da casa danificada, o cheiro de madeira molhada e fumaça persistia. Clara sentou perto da lareira, o filho embrulhado num cobertor contra o peito. Do outro lado da sala, Ethan estava em pé silenciosamente, secando o cabelo com uma toalha. A atadura no braço dele estava fresca. Ele tinha sido cortado salvando eles do telhado em colapso. Michael se apoiou contra a parede, encarando ele. Você não devia ter vindo, ele disse secamente. A voz de Ethan era baixa mas firme. Você acha que eu planejei aparecer no furacão? Eu nem sabia que ela estava aqui até as placas de estrada desaparecerem atrás de mim. Eu só dirigi pro norte até não poder mais. Michael bufou. E o quê? Você pensou que ia aparecer, bancar o herói, e ela ia esquecer tudo que você fez. Chega, Clara disse quietamente. Ambos os homens se viraram para ela. A voz dela tremeu, mas os olhos estavam firmes. Chega de lutar. Não aqui. Não na frente dele. Ela olhou para baixo pro Noah, que tinha adormecido contra o ombro dela. Ele já viu tempestades demais. Ethan deu um passo mais perto. Clara, eu não vim por pena ou perdão. Eu vim porque precisava encarar o que eu fiz. Ver o que eu destruí. Ela olhou para cima para ele, o rosto pálido sob a luz da manhã. Destruído é a palavra certa, ela disse suavemente. Você sabe como é sentar sozinha com o recém-nascido, rezando para uma febre baixar enquanto o telefone do seu marido vai para a caixa postal? Você sabe como é perceber que o homem em quem você confiava preferia ser visto com outra pessoa do que segurar a própria criança? A voz de Ethan rachou. Todo dia desde aquilo eu repeti aquela noite. Cada ligação que ignorei. Cada mentira que contei. Eu não mereço seu perdão. Eu sei disso. Mas por favor, me deixa pelo menos ajudar agora. Me deixa ser pai para ele. Michael deu um passo à frente. Você acha que pode simplesmente voltar para a vida dela e bancar o pai? Você tem sorte que eu não te joguei de volta naquela tempestade. Ethan não piscou. Você não precisa gostar de mim. Só me deixa tentar fazer uma coisa certa. Os olhos de Clara brilharam. Você não pode desfazer o que foi feito. Ele assentiu devagar. Não.
mas talvez eu possa impedir mais dor de vir. Ele enfiou a mão no casaco e puxou uma pasta, encharcada mas intacta. Sabrina tá tentando destruir você. Ela tá alimentando a mídia com informação falsa sobre sua fundação. Ela tá ligando ela às contas que eu usei offshore. Eu vim te avisar antes que seja tarde demais. Michael agarrou a pasta, folheando as páginas. Isso podia arruinar ela. O rosto de Clara empalideceu. Ela tá fazendo isso pra me machucar. Ethan balançou a cabeça. Pra me machucar. Você é só dano colateral. Por um momento, o silêncio encheu a sala exceto pelo crepitar do fogo. Clara se levantou e caminhou em direção a ele, os pés descalços silenciosos no chão de madeira. Você podia ter mandado um advogado. Você não precisava vir pessoalmente. Eu não podia deixar outra pessoa te proteger de novo, ele disse simplesmente. Algo no tom dele quebrou a guarda dela, mesmo que só por um segundo. Ele parecia exausto. Os ombros antes orgulhosos caídos, as mãos tremendo levemente. Esse não era o homem que a tinha abandonado por luxo. Esse era um homem despido de tudo menos arrependimento. A voz de Michael suavizou. Se esse vazamento ficar público, os federais vão investigar ela também. Ethan assentiu. É por isso que eu preciso voltar para Nova York. Eu vou assumir a culpa. Vou assinar a confissão que eles quiserem. Ela e o bebê ficam intocados. Clara piscou de volta as lágrimas. Você ia se arruinar por nós. Ele sorriu levemente. Essa é a decisão mais fácil que já tomei. Do lado de fora, o céu cinza começou a clarear, luz derramando pela janela quebrada. Clara observou deixar a casa e caminhar em direção ao carro, o vento do oceano chicoteando o cabelo dele. Pela primeira vez, ela não sentiu ódio. Só a dor de algo que ainda recusava morrer. A volta para Manhattan levou 10 horas de ida através de chuva cinza sem fim. Cada quilômetro parecia mais pesado, uma contagem regressiva pro julgamento que esperava no fim da estrada. Holt tinha avisado ele. Uma vez que ele confessasse, não haveria volta. Mas Ethan não estava pensando no império dele mais. Ele estava pensando na Clara. Na voz trêmula dela, nos olhos cheios de fúria e algo perigosamente perto de compaixão. Quando chegou na cidade, o horizonte não parecia casa. Parecia julgamento. Seu antigo apartamento, antes um farol de riqueza e orgulho, agora estava escuro e vazio. Ele fez check-in num hotel barato no Lower East Side e passou a noite redigindo uma confissão. Uma que limparia o nome da Clara e exporia os próprios crimes dele. Ele escreveu devagar, deliberadamente. Eu, Ethan Colley, reconheço que falsifiquei contas da empresa para proteger minhas participações pessoais. A Fundação Clara Morgan não tinha conhecimento ou envolvimento nessas transações. Quaisquer acusações contra Clara Colley são resultado unicamente da minha enganação. Quando terminou, ele assinou e encarou a página até a tinta borrar. Na manhã seguinte, ele entregou a confissão para uma jornalista da Chronicle. Publica, ele disse. Tudo. A mulher pareceu surpresa. Você tem certeza? Isso vai destruir o que sobrou da sua reputação. Já foi, ele respondeu. Mas talvez vai dar a ela uma chance de viver. Ao meio-dia, a história estava em todo lugar. Ethan Colley confessa fraude financeira, exonera a esposa. As mesmas redes que uma vez celebraram a ascensão dele agora devoravam a queda. Repórteres acamparam do lado de fora do tribunal. O nome dele trending junto com palavras como vergonha e traição. Naquela noite, ele sentou num banco do parque perto do rio, as luzes da cidade refletindo na água preta. O telefone dele vibrou com dezenas de mensagens. Advogados, antigos parceiros, velhos amigos implorando para ele retratar a declaração. Ele ignorou todos. Então uma mensagem apareceu de um número desconhecido. Você não devia ter feito isso. M. Michael. Ethan hesitou, depois respondeu. Diz pra ela que acabou. Ela tá livre. Alguns minutos depois veio a resposta. Ela já estava. Ele fechou os olhos, respirando o vento frio que cortava o casaco dele. Em algum lugar, ele esperava que Clara estivesse dormindo, o filho seguro ao lado dela. Aquele pensamento sozinho fazia a ruína valer a pena. Mas o universo não tinha terminado com ele ainda. Logo depois da meia-noite, o telefone dele tocou de novo. Dessa vez era o hospital em Rockport. A voz da enfermeira tremeu. Sr. Colley, seu filho foi admitido há 1 hora. Febre alta, infecção grave. A Sra. Colley pediu que você fosse notificado. O sangue de Ethan congelou. Ele tá bem. Ele tá estável, mas é crítico. O cirurgião pediátrico mais próximo tá em Boston.
Estamos organizando o transporte de emergência. Ele não pensou. Só correu. 6 horas depois, ele estava no corredor do hospital, desalinhado, sem fôlego e aterrorizado. Pela janela de vidro da pequena UTI, ele viu Clara sentada ao lado da cama de Noah, segurando a mão do menino. As máquinas apitavam suavemente. Lembretes frágeis de Confina era a linha entre vida e perda. Ela olhou para cima quando sentiu a presença dele. Os olhos dele se encontraram pelo vidro. Pela primeira vez, não havia raiva. Só exaustão, medo e algo mais profundo que nenhum conseguia nomear. Ele empurrou a porta aberta, e Clara não o impediu. Ele caminhou até a beira da cama e gentilmente tocou o bracinho minúsculo do filho. Oi, pequenino, ele sussurrou. É o papai. Noah se mexeu levemente, as pálpebras tremulando. A voz de Clara era suave mas instável. Ele continuou chamando por você enquanto dormia. Ethan engoliu em seco. Eu tô aqui agora. O médico entrou, explicando a situação rapidamente. Noah precisaria de cirurgia imediata. Ethan se virou para Clara. Me deixa cuidar disso. Eu vou pagar por tudo. Por favor, só me deixa fazer essa única coisa certa. Ela assentiu devagar, lágrimas derramando. Só não desaparece de novo. Ele encontrou o olhar dela. Nunca. Naquela noite, Ethan ficou acordado ao lado da cama do hospital, a mão sobre a do filho. Cada bip do monitor era um lembrete da vida que ele quase perdeu 2 vezes. E pela primeira vez em anos, ele rezou. A cirurgia durou 4 horas agonizantes. Ethan andava pelo corredor do lado de fora da sala de cirurgia pediátrica como um homem aguardando o próprio veredicto. Cada segundo que passava era punição por anos de egoísmo. Pela parede de vidro, ele conseguia ver o contorno fraco do corpo pequeno do filho sob luzes cirúrgicas brilhantes. Uma visão que o reduziu de titã a nada além de um pai rezando por misericórdia. Clara sentou por perto, mãos entrelaçadas, lábios tremendo em oração silenciosa. A mesma mulher que ele uma vez deixou chorando sozinha no apartamento deles agora era a pessoa mais forte na sala. Quando ela finalmente falou, a voz era apenas acima de um sussurro. Eles disseram que a infecção se espalhou rápido. Se a gente tivesse chegado mais tarde. Ela parou, incapaz de terminar. Ethan se abaixou na cadeira ao lado dela. Ele é um lutador, ele disse suavemente. Ele tira isso de você. Clara não olhou para ele. Ele quase não conseguiu por sua causa. Se você não tivesse, ela interrompeu gentilmente. Eu sei. Depois mais baixo. Eu sei, Clara. Por um longo momento, o único som era o zumbido rítmico das máquinas hospitalares. Finalmente, o cirurgião emergiu, fadiga gravada no rosto. Ele tá estável, ele disse. A operação foi bem sucedida. Ele vai precisar de tempo para se recuperar, mas seu filho vai ficar bem. O alívio foi tão afiado que quase doeu. Clara desabou, cobrindo o rosto com as mãos. Ethan exalou trêmulo, os ombros tremendo. Obrigado, ele sussurrou, mas o médico já tinha seguido para a próxima emergência. Quando a enfermeira permitiu que entrassem, Noah estava dormindo sob lençóis brancos macios, o peitinho subindo e descendo devagar. Clara sentou ao lado da cama, acariciando o cabelo dele. Ethan ficou atrás dela, as mãos nos bolsos, com medo de respirar alto demais. Ele parece com você quando dorme, ela disse baixinho. Ethan engoliu em seco. Então vou garantir que ele nunca se torne como eu quando acordar. Naquela noite, enquanto Clara descansou a cabeça contra a cama, Ethan saiu discretamente da sala. Encontrou a capela do hospital, um espaço pequeno e escuro forrado com velas tremulantes. Ele não era um homem que rezava, mas agora ajoelhou, o azulejo frio embaixo dele ancorando o momento. Se você deixar ele viver, ele sussurrou, leva o que sobrou de mim no lugar. Não era um acordo. Era rendição. Na manhã seguinte, a luz do sol cortou pelas persianas. Noah estava acordado, dedos pequeninos alcançando a luz. Clara sorriu através da exaustão. Ethan estava no pé da cama, observando silenciosamente. Quando ela pegou o olhar dele, disse suavemente, você não precisava ficar. Eu queria, ele respondeu. Eu precisava. Clara o estudou, os olhos cheios de algo incerto. Não perdão. Ainda não. Mas a primeira centelha de compreensão. Você já perdeu tudo. Você não nos deve nada. Ele sorriu levemente. Talvez não. Mas eu devo tudo a ele. Nas semanas seguintes, Ethan permaneceu no Maine. Voluntariou no hospital, doando anonimamente.
Reconstruiu o telhado da clínica danificado pela tempestade sozinho, martelando pregos na madeira com as mãos calejadas. Os moradores da cidade, antes cautelosos com o estranho de olhos assombrados, começaram a acenar quando ele passava. Uma tarde, Clara o encontrou pintando a cerca do lado de fora da casa, mangas arregaçadas, sol brilhando no braço. "Você não é o homem com quem eu casei", ela disse, cruzando os braços. Ethan pausou, baixando o pincel. "Eu sei. Você tá tentando demais." Ele se virou em direção a ela, olhos firmes. "Não, Clara. Eu tô tentando o suficiente." Pela primeira vez em anos, ela sorriu. Pequeno, relutante, mas real. Enquanto ela se virava de volta para casa, ele sussurrou para si mesmo, pedaço por pedaço. Porque redenção, ele estava aprendendo, não vinha de uma vez. Vinha quietamente. No som da risada de uma criança, no peso de um martelo, e no perdão lento de uma mulher que antes acreditava que ele estava perdido para sempre. O sol de inverno sobre Manhattan fazia pouco para aquecer o frio no ar. Ethan Cole estava nos degraus do tribunal, observando uma multidão de repórteres se empurrar para frente como abutres circulando os restos mortais do passado dele. Câmeras piscaram, microfones empurraram em direção a ele, perguntas voando como cacos de vidro. "Sr. Cole, é verdade que você rendeu seus ativos restantes? Sua amante te chantageou. Você ainda está em contato com sua esposa." Ele não disse nada. O silêncio era sua defesa final. Ao lado dele, o advogado sussurrou: "Você não precisa encará-la pessoalmente. A deposição pode ser remota." Ethan balançou a cabeça. "Não. Eu preciso ver isso terminar." Dentro, a sala do tribunal era fria e estéril, cheia de murmúrios. Na mesa da defesa estava Sabrina Voice, impecável como sempre, mas o glamour estava rachando. A pele antes impecável estava pálida, os olhos vermelhos de noite sem dormir. Ela usava confiança como uma fantasia agora, uma que não podia mais bancar. Quando o juiz entrou, todo o barulho morreu. A promotoria começou apresentando evidências, capturas de tela, e-mails, transferências financeiras. A voz de Sabrina gravada numa ligação telefônica tocou pelos alto-falantes. "Se ele não pagar, vou garantir que a fundação da esposa dele queime junto com ele." Um suspiro ondulou pela sala. Até Sabrina estremeceu. Quando foi a vez de Ethan testemunhar, ele se levantou devagar. "Eu não tô aqui para destruir ela", ele disse quietamente. "Nós dois construímos nossas vidas sobre engano. A diferença é que eu parei." O juiz levantou uma sobrancelha. "E por que o tribunal deveria acreditar nisso, Sr. Cole?" "Porque eu já perdi tudo pelo que valia a pena mentir." O advogado de Sabrina tentou contra-atacar, mas as evidências eram esmagadoras, os arquivos vazados, os pagamentos de chantagem, as contas offshore sob o nome dela. Tudo pintava o mesmo quadro. Quando o veredito veio, culpada de acusações de extorsão e fraude corporativa, ela não chorou. Só encarou Ethan, olhos brilhando, lábios tremendo com algo entre ódio e tristeza. Enquanto os guardas a levavam, ela se virou para ele e sussurrou: "Você acha que ganhou, mas redenção não apaga quem você era." Ele encontrou o olhar dela calmamente. "Não, mas me deixa começar de novo." Do lado de fora, a imprensa enxameou de novo, mas Ethan os ignorou. Desceu os degraus pro vento cortante, os primeiros flocos de neve derivando pela cidade. Passou por uma vitrine da Tiffany, anéis reluzentes sob luz amarela suave, e pensou na aliança de casamento da Clara. A que ela tinha deixado no balcão da cozinha na noite que desapareceu. Naquela noite, Holt ligou. "Você fez o movimento certo", ele disse. "Ela vai cumprir pena. A história tá sumindo. O nome da Clara tá limpo de novo." "Eu não fiz isso pelas manchetes", Ethan disse. "Eu sei. Mas o mundo ama uma história de redenção. As pessoas já estão te chamando de homem que queimou o império para reconstruir a alma." Ethan quase riu. "Eu não tô reconstruído. Ainda não." Depois de desligar, ele olhou para o horizonte brilhando sob a neve. Pensou no Maine, nas ondas quietas, na clínica pequena, na risada do filho. Pela primeira vez, a cidade que uma vez o definiu parecia pequena. Uma semana depois, uma carta chegou na casa da Clara. Sem assinatura. Apenas uma única frase escrita na letra de Ita. Ela foi embora. "Você tá livre." Clara leu 2 vezes, os dedos tremendo. Então dobrou cuidadosamente e colocou na caixa de madeira onde guardava as cartas não enviadas. Seu arquivo silencioso de tudo que eles tinham sobrevivido. Lá fora,
A maré entrou gentil e firme, e em algum lugar a quilômetros de distância, um homem caminhava sozinho pela neve. Não mais fugindo do passado. Apenas em direção à possibilidade de graça. A primavera chegou tarde em Nova York naquele ano. Por meses, a cidade tinha vestido um casaco de cinza. Mas nessa manhã, a luz do sol derramou pelas ruas como uma promessa. Ethan Cole ajustou a gravata no espelho, quase não reconhecendo o homem olhando de volta. Não mais o bilionário em terno sob medida. Não mais a desgraça dos tabloides. Os jornais agora o chamavam de algo diferente. O homem que reconstruiu com honra. Tinham sido 6 meses desde a condenação de Sabrina. 6 meses desde Ethan ter se afastado do mundo que adorava dinheiro e aplausos. Nesse tempo, ele tinha vendido a última propriedade, liquidado o que restava das ações, e doado cada centavo para a Fundação Noah para a Saúde Infantil, nomeada em homenagem ao filho. O conselho de diretores do Hospital Mount Sinai tinha convidado ele e Clara para falar na cerimônia de abertura da nova ala pediátrica. Ele não tinha visto ela pessoalmente desde o Maine. Cartas tinham substituído palavras, as mensagens deles lentas e cautelosas. Cheias de feridas costuradas mas ainda não curadas. Agora, parado nos bastidores do saguão reluzente de mármore do hospital, ele sentiu o pulso acelerar quando o apresentador disse o nome dela. Por favor, recebam Clara Morgan Cole, fundadora da Clínica Harbor e co-presidente da Fundação Noah. Aplausos encheram o salão. Ela subiu ao pódio, radiante num vestido azul marinho simples, o cabelo caindo solto sobre os ombros. Ela não parecia a mulher que ele tinha deixado para trás. Ela parecia a mulher que sempre foi destinada a ser. Clara começou a falar, a voz firme, medida. Quando construímos essa ala, não foi só sobre salvar vidas. Foi sobre reconstruir fé em nós mesmos. Em compaixão. Na ideia de que pessoas podem mudar. Ela pausou, então olhou diretamente para ele através da multidão. Até as que perderam tudo. A audiência murmurou suavemente. A garganta de Ethan apertou. Por um momento, o mundo caiu silencioso entre eles. Quando foi a vez dele, caminhou ao pódio devagar, mãos levemente tremendo. Eu passei a maior parte da minha vida construindo coisas que tocam o céu, ele disse. Arranha-céus, empresas, impérios. Mas todos desabaram porque eu esqueci o que importava no chão. Minha esposa me lembrou. Através da força dela, do silêncio dela e da misericórdia dela. Que o maior legado que um homem pode deixar não é feito de aço ou vidro. É feito de perdão. Não houve aplausos no início. Só quietude. O tipo que significava que as pessoas estavam escutando. Então o som cresceu, onda após onda, até a sala inteira se levantar em ovação. Depois da cerimônia, ele encontrou Clara parada sozinha no jardim no telhado do hospital. A cidade se estendia abaixo deles, banhada em dourado. Noah brincava por perto com uma enfermeira, rindo. O tipo de risada que uma vez parecia impossível. Você falou lindamente, ela disse sem se virar. Eu quis dizer cada palavra, ele respondeu. Clara olhou para ele, a expressão ilegível. As pessoas estão te chamando de herói agora. Ethan balançou a cabeça. Heróis não destroem as coisas que amam. Ela sorriu levemente. Talvez heróis sejam apenas pessoas que aprendem tarde demais. Mas ainda tentam. Eles ficaram em silêncio, o vento passando por eles. Então ela disse suavemente, eu não achei que você viria hoje. Eu tinha que vir, ele admitiu. Eu precisava ver a vida que você construiu sem mim. Clara se virou em direção a ele totalmente. Não foi sem você, Ethan. Foi por sua causa. Porque te perder me forçou a me tornar alguém mais forte. A honestidade dela cortou mais fundo que qualquer insulto jamais poderia. Mas também curou algo nele. Enquanto o sol começava a se pôr, os três deles, pai, mãe e criança, ficaram juntos pela primeira vez sem medo. Clara estendeu a mão, os dedos roçando a mão dele. Ele é velho o bastante para entender algum dia, ela disse suavemente. Quando ele perguntar quem você é, o que eu devo dizer? A voz de Ethan era baixa, firme. Diz que eu sou um homem que esqueceu o que era amor. E passou o resto da vida aprendendo como merecer. O ar do lado de fora do hospital Mount Sinai brilhava com calor de primavera. O tipo de manhã de Nova York que cheirava a café fresco e segundas chances. Banners tremulavam na brisa acima da grande entrada. Ala pediátrica Noah Cole. Um novo começo. Câmeras piscaram. Jornalistas se aglomeraram perto de cordas de veludo, e uma multidão de doadores murmurou com antecipação. Ethan estava no saguão, ajeitando o punho do terno azul marinho modesto. Foram embora as marcas de luxo,
o relógio de ouro, a arrogância que uma vez o definiu. O homem no espelho agora carregava a força silenciosa e as linhas tênues de alguém que tinha pagado integralmente pelos erros. Ele tinha sido convidado não como CEO, mas como o homem que ajudou a financiar uma visão nascida do arrependimento e reconstruída com propósito. Sr. Cole, uma voluntária disse, entregando um programa. Você vai sentar na segunda fileira. A Sra. Cole insistiu. Por um momento, ele congelou. Sra. Cole. Ouvir o nome falado em voz alta atingiu algo profundo e frágil dentro dele. Ele assentiu silenciosamente, seguindo a recepcionista em direção ao assento. Na frente da sala, Clara estava atrás de um pódio, a presença calma dela comandando a tensão. Vestida simplesmente em marfim, ela parecia luz personificada. Firme, forte, intocável. A voz dela carregava suavemente pelo salão. Quando esse projeto começou, ela disse, não era sobre redenção. Era sobre cura. Para crianças, para as famílias, e talvez até para nós mesmos. Dor pode destruir você. Ou pode te ensinar como reconstruir. Nós escolhemos o último. Aplausos ondularam pela multidão. O peito de Ethan doeu com orgulho e vergonha entrelaçados. Quando foi a vez dele de falar, ele caminhou devagar pro palco. Cada lente de câmera o seguiu, o magnata caído agora em pé onde ele uma vez só aparecia em manchetes de desgraça. Ele respirou fundo e encarou a audiência. 6 anos atrás, ele começou, eu achei que sucesso significava arranha-céus e margens de lucro. Mas quando perdi tudo, minha empresa, minha reputação, minha família, descobri como é a pobreza real. Não é sobre dinheiro. É sobre significado. Ele pausou, a voz engrossando. E a mulher sentada na primeira fileira me ensinou que significado é algo que você constrói, não algo que você compra. A multidão estava silenciosa. Até o ar parecia prender a respiração. Eu tô aqui hoje não como empresário, ele continuou, mas como homem que tá aprendendo a ser pai, parceiro, ser humano melhor. A Fundação Noah não é sobre minha redenção. É sobre dela, a mulher que tinha todo motivo para me odiar mas escolheu ajudar o mundo no lugar. Quando ele se afastou do pódio, os aplausos que seguiram foram trovejantes. Não pelas palavras, mas pela sinceridade por trás delas. Mais tarde, quando a cerimônia terminou, Ethan encontrou Clara parada no jardim do telhado com vista pro Central Park. A cidade se estendia abaixo deles, dourada na luz que sumia. O filho deles, Noah, corria pelo caminho com um balão vermelho, rindo livremente. Inconsciente da gravidade cercando os adultos que quase destruíram o mundo dele. Clara se virou quando Ethan se aproximou. Você foi bem, ela disse suavemente. Ele sorriu. Você construiu isso. Eu só segui sua liderança. Por um momento, eles ficaram em silêncio, a distância entre eles menor do que tinha sido em anos. Você mudou, ela admitiu. Mas às vezes eu me pergunto se as pessoas realmente mudam. Ou se elas só aprendem a esconder as cicatrizes melhor. Ethan olhou para ela, olhos sinceros. Eu costumava me esconder atrás de tudo, dinheiro, poder, orgulho. Agora as cicatrizes são tudo que tenho. E talvez isso seja ok. Elas são prova de que sobrevivi à pessoa que eu costumava ser. Clara o estudou, a expressão ilegível. Então baixinho ela disse, você não só sobreviveu, Ethan. Você cresceu. Ele exalou devagar, como se as palavras dela sozinhas tivessem levantado o peso de anos. Na distância, a risada de Noah ecoou pelo telhado. Ethan olhou pro filho, depois de volta para Clara. Você me deu uma segunda chance, ele disse. Nem todo mundo consegue isso. Ela sorriu levemente, olhos brilhando no crepúsculo. Então não desperdiça. E pela primeira vez na vida, Ethan não desperdiçou. E é assim que nossa história termina, pessoal. Se você chegou até aqui, meu amigo, então algo nessa jornada deve ter te tocado. Talvez não tenha sido drama, mas a verdade silenciosa por trás dele. Porque no fundo, isso não foi só sobre traição, perda ou redenção. Foi sobre o que Marco Aurélio escreveu uma vez, a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. Ethan aprendeu que nenhum império, nenhuma riqueza, nenhum poder pode curar um coração que se recusa a encarar a si mesmo. Mas quando finalmente paramos de fugir, quando ousamos ficar parados e assumir responsabilidade, a cura começa. Talvez você também tenha uma tempestade que está tentando sobreviver. Talvez o perdão pareça impossível agora mesmo. Mas lembra do que os estoicos ensinaram, dor não é punição. É preparação. A gente fica mais forte não escapando do que nos quebrou, mas aprendendo como se levantar disso. Olha,
Se essa história te moveu nem que seja um pouquinho, deixa aquele like ali embaixo. Compartilha com alguém que precisa de esperança. E se inscreve no canal para ficar com a gente em mais histórias que te lembram de uma coisa. Não importa o quão longe você caia, você sempre pode reconstruir. Um passo honesto de cada vez. Porque redenção, meu amigo, nunca é tarde demais. Ela só começa no momento em que você decide começar. Até a próxima história. E lembra, o melhor capítulo da sua vida ainda tá para ser escrito. Valeu por assistir. Pessoa com as mãos postas.